O sol castigava a fazenda em Goiânia naquela tarde de verão. Leonardo estava sentado na varanda, dedilhando distraidamente seu violão enquanto observava o horizonte. Aos 61 anos, o cantor sertanejo já não tinha o mesmo pique para shows consecutivos, mas sua paixão pela música permanecia intacta. O celular vibrou sobre a mesa de madeira rústica. Era Zé Felipe, seu filho. Leonardo sorriu ao atender, sempre feliz em ouvir a voz do rapaz que seguira seus passos na carreira musical. Pai, tudo bem? Preciso falar com você. A voz de Zé Felipe soou ansiosa do outro lado da linha. Fala, meu filho. Aconteceu alguma coisa? Recebi um convite para um projeto novo, um documentário sobre nossa família, nossa trajetória na música. Queria saber se você topa participar comigo. Leonardo hesitou. Documentários significavam expor mais do que shows. Significavam abrir as portas da intimidade, revisitar memórias, algumas dolorosas demais para serem compartilhadas. Não sei, filho. Tenho evitado esse tipo de coisa ultimamente. Por favor, pai. É importante para mim. Vai ser uma chance de contar nossa história do nosso jeito, sem interpretações de terceiros. A sinceridade na voz do filho tocou Leonardo. Zé Felipe, aos 26 anos, havia construído sua própria carreira, mas nunca negou a influência e o legado do pai. Pelo contrário, sempre fez questão de honrar suas raízes. Tudo bem, vamos conversar pessoalmente sobre isso. Vem aqui em casa amanhã, fazemos um churrasco e discutimos os detalhes. Valeu, pai. Pode deixar que amanhã estou aí. Após desligar, Leonardo permaneceu pensativo. O convite mexeu com ele mais do que gostaria de admitir. Seria uma oportunidade de aproximação com o filho, mas também significaria reviver histórias que ele preferia manter guardadas. Histórias de sua parceria com Leandro, seu irmão falecido, que ainda causavam uma dor profunda. Histórias de escolhas difíceis, de momentos em que a fama e o sucesso cobraram seu preço na vida familiar. Naquela noite, Leonardo não conseguiu dormir direito. Suas memórias o levaram de volta ao início, quando tudo era mais simples, quando cantar nas fazendas do interior de Goiás era apenas diversão, não profissão. Recordou-se da primeira vez que viu Zé Felipe no palco, do orgulho que sentiu, mas também do medo. Medo de que o filho enfrentasse as mesmas dificuldades, as mesmas armadilhas que a fama traz consigo. O amanhecer trouxe uma chuva fina, refrescando o calor que predominava na região. Leonardo levantou-se cedo, instruiu os funcionários sobre o churrasco e foi pessoalmente ao mercado comprar o que faltava. Queria que tudo estivesse perfeito para a conversa com o filho. Por volta das 2 da tarde, o carro de Zé Felipe cruzou os portões da fazenda. Leonardo o observou pela janela, notando como o filho havia amadurecido. Não era mais o menino que corria entre os animais da fazenda, mas um homem, pai de família, artista consolidado. Chegou cedo, comentou Leonardo, abraçando o filho na entrada da casa. Estava ansioso para te ver, pai, e para te contar mais sobre esse projeto. Sentados à mesa da varanda, com a chuva criando uma cortina d'água ao redor da propriedade, pai e filho compartilharam histórias enquanto a carne assava. Leonardo percebeu que, independente de sua decisão sobre o documentário, aquele momento já valia a pena. Era um lembrete de que, apesar de todas as complicações que a vida trouxera, o laço entre eles permanecia forte. Então, pai, Zé Felipe começou, após um momento de silêncio confortável, o que você acha? Vamos fazer esse documentário juntos? Leonardo olhou para o filho, vendo nele não apenas o artista que se tornara, mas também o legado de sua própria jornada. Talvez fosse hora de enfrentar os fantasmas do passado, de compartilhar as histórias que guardava tão zelosamente. Vamos fazer, respondeu finalmente, mas com uma condição. Fazemos do nosso jeito, com honestidade, sem romantizar as dificuldades que enfrentamos. O sorriso de Zé Felipe iluminou seu rosto, e Leonardo sentiu que havia tomado a decisão certa.
O que ele não sabia era que esse documentário abriria portas para segredos há muito guardados e mudaria para sempre a relação entre pai e filho. O estúdio montado na casa de Leonardo, em Goiânia, parecia menor com toda a equipe de filmagem ocupando o espaço. Luzes, câmeras, microfones, toda a parafernália necessária para capturar as histórias que pai e filho compartilhariam com o Brasil. Você está tenso, observou Zé Felipe, enquanto os técnicos ajustavam o áudio. Relaxa, pai. É só uma conversa, como as que temos em casa. Leonardo tentou sorrir, mas a verdade é que estava desconfortável. Não era o tipo de artista que se abria facilmente, que expunha vulnerabilidades. Sua geração havia sido criada para engolir as emoções, especialmente os homens do interior. Estamos prontos para começar, anunciou o diretor, um jovem de São Paulo com um currículo impressionante de documentários musicais. Vamos iniciar falando sobre os primeiros contatos de vocês com a música. As câmeras começaram a rodar. Zé Felipe, naturalmente mais à vontade com exposição nas redes sociais, conduziu grande parte da conversa inicialmente. Falou sobre suas primeiras lembranças musicais, sempre envolvendo o pai, as turnês, os bastidores dos shows. Minha primeira memória é do meu pai cantando para mim antes de dormir, contou Zé Felipe, olhando com carinho para Leonardo. Não eram canções de ninar comuns, eram modas de viola, clássicos sertanejos. Cresci embalado por essa sonoridade. Leonardo sentiu o coração apertar. Lembrava-se bem desses momentos, mas também das muitas noites em que esteve ausente, em turnês pelo país, perdendo momentos preciosos da infância do filho. Você foi criado nos bastidores, comentou Leonardo, encontrando finalmente sua voz. Desde pequeno, respirando música. Isso mesmo, e foi assim que descobri que queria seguir o mesmo caminho, completou Zé Felipe. Mas nem sempre foi fácil, né, pai? Ser filho de traz expectativas enormes. A conversa fluiu para os desafios de construir uma carreira própria sob a sombra de um pai famoso. Zé Felipe falou com honestidade sobre a pressão, as comparações inevitáveis, a necessidade de provar seu próprio valor. Muita gente achava que as portas se abriam facilmente por eu ser seu filho, disse ele. Mas, na verdade, isso tornava tudo mais difícil. Cada erro era amplificado. Cada acerto era minimizado como se fosse apenas resultado do seu nome. Leonardo escutava atentamente. Nunca haviam conversado tão abertamente sobre isso. Sentiu uma pontada de culpa, percebendo que talvez não tivesse estado presente o suficiente durante esses momentos difíceis da carreira do filho. Eu deveria ter te preparado melhor, admitiu Leonardo, surpreendendo a todos com sua franqueza. A fama tem um preço alto, e talvez eu não tenha te alertado o suficiente. O diretor fez um gesto discreto para a equipe, indicando que estavam capturando exatamente o tipo de momento autêntico que buscavam. Não, pai. Você me ensinou o mais importante, respondeu Zé Felipe. Me mostrou a importância de manter os pés no chão, de valorizar nossas raízes. A conversa progrediu para os primeiros passos de Zé Felipe na música. Leonardo recordou-se do nervosismo que sentiu quando o filho subiu ao palco pela primeira vez em um de seus shows, para cantar juntos. Você tremia tanto que achei que ia desistir, brincou Leonardo. E quase desisti mesmo. Zé Felipe riu. Mas você me olhou nos olhos e disse: agora é sua vez de mostrar quem você é. O clima leve se desfez quando o diretor tocou em um assunto mais delicado. As ausências de Leonardo durante momentos importantes da infância e adolescência de Zé Felipe. Houve momentos em que você sentiu falta do seu pai, Zé. Um silêncio pesado tomou conta do estúdio. Leonardo sentiu o estômago afundar, temendo a resposta. Muitos, admitiu Zé Felipe, sem desviar o olhar. Aniversários, jogos de futebol na escola, momentos em que eu só queria um conselho. Mas eu entendia, ou pelo menos tentava entender, que era o preço da carreira que ele havia escolhido. Leonardo engoliu em seco. Era a primeira vez que ouvia isso tão diretamente do filho.
Eu perdi muito, reconheceu Leonardo, a voz embargada. A estrada me deu muito, mas também tirou. Momentos que não voltam mais. E foi por isso que você tentou me afastar da música no início? Perguntou Zé Felipe, tocando em um ponto sensível que nunca haviam discutido abertamente. Leonardo hesitou. Era verdade. Quando Zé Felipe manifestou interesse em seguir carreira musical, sua primeira reação foi tentar dissuadi-lo. Não por não acreditar no talento do filho, mas por conhecer as armadilhas daquele caminho. Sim, admitiu finalmente. Eu vi o quanto custou para mim, para nossa família. Não queria que você passasse pelo mesmo. O diretor percebeu que haviam tocado em algo profundo e sinalizou para uma pausa. A equipe se retirou para um intervalo, deixando pai e filho sozinhos no cenário iluminado. Você está bem? Perguntou Zé Felipe, notando a expressão abatida do pai. Estou. Só não esperava que fôssemos tão fundo logo no primeiro dia. É isso que vai tornar esse documentário especial, pai. A verdade, sem filtros. Leonardo concordou com um aceno, mas seu coração estava pesado. Havia muito mais a ser dito, muito mais a ser revelado. E ele temia que nem todos estivessem preparados para essas verdades, especialmente ele mesmo. A produção do documentário avançou pelos dias seguintes. As gravações alternavam entre a fazenda de Leonardo, o estúdio em São Paulo e alguns shows de Zé Felipe, onde pai e filho ocasionalmente dividiam o palco para deleite do público. Foi após um desses shows, nos bastidores do Allianz Parque em São Paulo, que aconteceu a conversa que mudaria o rumo do documentário. A equipe havia capturado momentos emocionantes do show, com os dois cantando juntos sucessos de diferentes gerações. A plateia em êxtase. Nos camarins, longe das câmeras, ou assim pensavam, Leonardo e Zé Felipe conversavam descontraidamente, a adrenalina do show ainda pulsando em suas veias. Você viu a reação quando cantamos Entre Tapas e Beijos, comentou Zé Felipe, ainda eufórico. Incrível como algumas músicas transcendem gerações. Leonardo sorriu, orgulhoso do filho e satisfeito com a apresentação. Porém, algo o incomodava desde o início das gravações do documentário. Uma inquietação que crescia a cada revelação, a cada memória compartilhada. Filho, preciso te perguntar uma coisa, disse Leonardo, fechando a porta do camarim para garantir privacidade. Esse documentário, qual é o verdadeiro objetivo? Zé Felipe franziu o senho, confuso com a pergunta. Como assim? É contar nossa história, nossa trajetória na música. Só isso, porque tenho sentido que há algo mais, insistiu Leonardo. Algumas perguntas do diretor parecem direcionadas demais. Zé Felipe desviou o olhar, um gesto que Leonardo conhecia bem. O filho sempre fazia isso quando escondia algo. Bem, tem algo que eu não te contei completamente, admitiu Zé Felipe finalmente. O documentário vai abordar também o fim da dupla com o tio Leandro. Leonardo sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Mesmo após tantos anos, falar sobre a morte do irmão e o fim traumático da dupla Leandro e Leonardo ainda era extremamente doloroso. Por que você não me disse isso antes? Perguntou, a voz baixa, mas carregada de emoção contida. Porque eu sabia que você recusaria participar, respondeu Zé Felipe com sinceridade. Mas, pai, essa história precisa ser contada pelo seu ponto de vista. Há tantas versões por aí, tantas especulações. As pessoas precisam ouvir de você como foi. Leonardo levantou-se, caminhando nervosamente pelo camarim. As lembranças que tanto se esforçara para manter sob controle ameaçavam vir à tona. A perda do irmão para o câncer em 1998, a decisão de seguir carreira solo, as críticas, os boatos. Não sei se estou pronto para isso, confessou. Você não precisa estar sozinho nessa, disse Zé Felipe, aproximando-se do pai. Estou aqui. Faremos isso juntos. O que nenhum dos dois percebeu foi que uma das câmeras portáteis da equipe havia sido esquecida ligada em um canto do camarim,
capturando toda aquela conversa íntima. Quando o diretor encontrou a filmagem mais tarde, soube que tinha em mãos material explosivo. No dia seguinte, a equipe propôs uma mudança no roteiro, incorporando a conversa acidental do camarim. Leonardo sentiu-se traído ao descobrir que seu momento de vulnerabilidade havia sido registrado sem seu conhecimento. Isso não estava combinado, protestou, encarando o diretor com raiva mal contida. Foi um acidente, juro, defendeu-se o diretor. Mas, Leonardo, essa é justamente a autenticidade que buscamos. Essa é a verdade que as pessoas querem ver. A verdade? Leonardo riu sem humor. Você acha que conhece a verdade sobre mim, sobre meu irmão, sobre nossa história? O clima ficou tenso. A equipe parou de se movimentar, todos atentos ao confronto. Zé Felipe tentou intervir, mas Leonardo ergueu a mão, pedindo silêncio. Se é a verdade que vocês querem, então vamos falar a verdade, declarou Leonardo, para surpresa de todos. Desliguem as câmeras. Quero conversar com meu filho a sós primeiro. Relutantemente, o diretor concordou. Quando todos saíram, Leonardo sentou-se pesadamente em uma cadeira, encarando o filho. Tem coisas sobre o fim da dupla, sobre aquela época, que nem você sabe, começou Leonardo. Coisas que podem mudar a forma como você me vê. Zé Felipe engoliu em seco, subitamente inseguro sobre o caminho que haviam tomado. O que quer dizer com isso, pai? Houve problemas entre Leandro e eu antes da doença. Discordâncias profissionais, brigas que nunca vieram a público. Quando ele adoeceu, tudo mudou, é claro. Mas há partes dessa história que poucos conhecem. Que tipo de problemas? Perguntou Zé Felipe, sentindo que estava prestes a descobrir algo que mudaria sua percepção da história familiar. Leonardo hesitou, mas decidiu que era hora de abrir o jogo. Seu tio queria mudar o estilo da dupla, explorar novos caminhos. Eu resistia, achava que deveríamos manter o que havia dado certo. Tivemos brigas feias, chegamos a ficar meses sem nos falar direito, apenas cumprindo compromissos profissionais. Zé Felipe ouviu atentamente, surpreso com a revelação. E então veio o diagnóstico, continuou Leonardo, a voz embargada pela emoção. De repente, nada daquilo importava mais. Percebi quanto tempo havíamos perdido com discussões bobas. Leonardo fez uma pausa, reunindo coragem para a parte mais difícil. Prometi a ele, nos seus últimos dias, que manteria vivo o estilo que construímos juntos, que não mudaria. E essa promessa me engessou artisticamente por anos, me impediu de evoluir da forma que talvez eu devesse. É por isso que você sempre resistiu quando sugeri inovações na sua carreira, perguntou Zé Felipe, começando a entender o pai sob uma nova luz. Sim, parte de mim sentia que estaria traindo aquela promessa, admitiu Leonardo. E quando você começou sua carreira, com um estilo tão diferente do meu, tão moderno, isso mexeu comigo de formas que você não imagina. Você se sentiu traído? Não, filho. Me senti obsoleto e, ao mesmo tempo, vi você realizando o que Leandro queria e nunca pôde fazer. O silêncio que se seguiu foi carregado de emoção. Zé Felipe processava aquelas revelações, enxergando a carreira do pai e suas próprias escolhas artísticas sob uma perspectiva completamente nova. Pai, eu não sabia, ninguém sabia, e talvez seja hora de todos saberem. Se é isso que esse documentário busca, a verdade, então vamos contar a verdade completa. Quando a equipe retornou, encontrou pai e filho com expressões solenes. Leonardo havia tomado sua decisão. Vamos falar sobre tudo, anunciou ao diretor. Mas do meu jeito, no meu tempo. E quero aprovar o corte final. O diretor concordou, percebendo que estava diante de um momento decisivo para o projeto. O documentário havia acabado de ganhar uma profundidade que ninguém esperava. Naquela noite, sozinho em seu quarto de hotel, Leonardo sentou-se com um violão, tocando melodias antigas, canções que havia composto com o irmão.
Sabia que os próximos dias seriam intensos, que revisitar aquelas memórias seria doloroso, mas também sentia um estranho alívio por finalmente poder falar sobre tudo aquilo que carregava sozinho por tantos anos. Do outro lado da cidade, Zé Felipe também não conseguia dormir. As revelações do pai haviam aberto seus olhos para uma dimensão familiar que desconhecia. Sentia-se mais próximo de Leonardo agora, mas também temia o impacto que aquelas verdades teriam sobre ambos quando expostas ao público. O documentário havia se transformado em algo muito maior do que uma simples celebração musical. Agora, era uma jornada de reconciliação com o passado. A sala de exibição privada em São Paulo estava silenciosa, enquanto o corte preliminar do documentário chegava ao momento mais tenso. Leonardo falando abertamente, pela primeira vez, sobre os conflitos com Leandro e o peso da promessa que o acompanhou por décadas. Na tela, o rosto de Leonardo preenchia o quadro em close, suas rugas mais evidentes sob a iluminação cuidadosamente planejada, seus olhos marejados enquanto revisitava memórias dolorosas. Leandro era o visionário, dizia ele na gravação. Eu era o conservador. Ele queria experimentar novos ritmos, trazer elementos que na época eu considerava arriscados demais. Nossa última grande briga foi 2 meses antes do diagnóstico. A câmera capturou o momento em que Leonardo fez uma pausa, respirando fundo antes de continuar. Ele me disse: um dia você vai entender que a música precisa evoluir ou morre. Na época, achei que era só teimosia dele. Hoje sei que ele estava certo. Sentado na sala de exibição, ao lado do filho, Leonardo assistia àquela versão de si mesmo com um misto de desconforto e alívio. Era estranho ver suas confissões mais íntimas projetadas daquela forma, mas também libertador. Zé Felipe segurou a mão do pai quando o documentário mostrou imagens raras de Leandro, momentos dos 2 irmãos nos bastidores, seguidas de fotos do velório que comoveu o Brasil. Prometia a ele que manteria vivo nosso legado exatamente como era, continuava Leonardo na tela. E por anos essa promessa foi minha âncora e minha prisão. Quando Zé Felipe decidiu seguir um caminho musical tão diferente do meu, tão mais próximo do que Leandro defendia, isso mexeu comigo profundamente. O documentário cortou para uma entrevista com Zé Felipe, que falava sobre sua escolha de seguir um estilo mais moderno. Eu sempre quis honrar o legado do meu pai e do meu tio, mas também precisava encontrar minha própria voz, explicava ele. Nunca imaginei que minhas escolhas pudessem estar, de alguma forma, conectadas a uma história que eu nem conhecia. Quando as luzes se acenderam após a exibição, o diretor aguardou ansiosamente a reação de Leonardo. O cantor permaneceu em silêncio por alguns instantes, processando tudo o que havia acabado de ver. Está muito pessoal, disse finalmente. Talvez pessoal demais. É justamente isso que o torna especial, argumentou o diretor. É autêntico, é humano. Não sei se estou pronto para que o Brasil inteiro veja isso, admitiu Leonardo. Zé Felipe interveio. Pai, essa história não é só sua. É minha também. É do tio Leandro. É de todos que cresceram ouvindo vocês. As pessoas vão entender, vão se identificar. Leonardo não estava convencido. Aquela noite, em seu apartamento em São Paulo, passou horas repassando mentalmente cada revelação do documentário, cada momento de vulnerabilidade. Havia exposto muito mais do que planejava inicialmente. Na manhã seguinte, comunicou sua decisão ao diretor e à equipe. Queria alterações significativas, cortes em várias cenas, especialmente nas que abordavam os conflitos com o irmão. Isso vai comprometer a integridade do projeto, protestou o diretor. Vamos perder justamente o que torna essa história única. É a minha história, respondeu Leonardo firmemente, e eu decido como ela será contada. A tensão era palpável. O projeto, que havia começado como uma celebração musical, agora estava em risco devido às inseguranças de seu protagonista. Zé Felipe se viu no meio do conflito, dividido entre respeitar os limites do pai e defender a verdade que o documentário buscava mostrar.
Aquela tarde, pai e filho tiveram uma conversa decisiva no hotel. Por que você quer cortar justamente as partes mais importantes? Perguntou Zé Felipe, frustrado. Porque não quero que as pessoas vejam apenas isso. Não quero que o legado do seu tio, o nosso legado, fique marcado por brigas e desentendimentos. Mas, pai, é justamente mostrando os conflitos, as dificuldades, que a história fica real, que inspira. Ninguém acredita em trajetórias perfeitas. Leonardo suspirou, passando a mão pelos cabelos grisalhos. Você não entende o peso que carrego há anos. As pessoas criaram uma imagem idealizada da nossa dupla, da nossa relação. Quebrar isso agora. É exatamente por isso que precisamos contar a verdade, insistiu Zé Felipe, para mostrar que vocês eram humanos, que tiveram dúvidas, conflitos, como qualquer relação. Isso não diminui o que vocês construíram juntos, só torna tudo mais real. Um silêncio pesado se instalou entre eles. Leonardo olhou pela janela, observando a cidade que tantas vezes havia aplaudido suas apresentações ao longo das décadas. Sabe o que mais me assusta? Disse finalmente. É que talvez você esteja certo. Talvez eu esteja há tanto tempo preso a essa promessa, a essa imagem perfeita que criamos, que esqueci como é ser simplesmente verdadeiro. Zé Felipe se aproximou do pai, colocando a mão em seu ombro. Não estamos desonrando o tio Leandro ao mostrar que vocês tinham visões diferentes. Pelo contrário, estamos mostrando o quanto ele era à frente do seu tempo, o quanto suas ideias fazem sentido até hoje. Aquelas palavras atingiram Leonardo profundamente. Era verdade. Talvez a melhor forma de honrar o irmão fosse justamente reconhecer sua visão, sua ousadia artística que na época Leonardo não soube valorizar. Preciso pensar, disse ele. Me dê essa noite. Sozinho em seu quarto, Leonardo se permitiu uma reflexão profunda sobre o significado daquele documentário, sobre o legado que gostaria de deixar, sobre a relação com o filho. Revisitou mentalmente conversas com Leandro, shows memoráveis, os momentos finais do irmão no hospital. Uma frase em particular ecoava em sua mente. Um dia você vai entender que a música precisa evoluir, ou morre. E agora, décadas depois, era seu próprio filho quem carregava essa bandeira da evolução. Na manhã seguinte, Leonardo reuniu-se com o diretor e a equipe. Mantenham tudo, anunciou, para surpresa de todos. Sem cortes. Zé Felipe, que esperava uma batalha difícil, olhou para o pai com admiração. Tem certeza? Tenho. Leandro estaria orgulhoso de ver como você levou adiante o que ele defendia. E talvez esteja na hora de eu também fazer as pazes com isso. O clima no set mudou completamente. A equipe, que temia pelo futuro do projeto, agora trabalhava com renovado entusiasmo. As gravações finais, focadas na relação entre pai e filho e na evolução da música sertaneja através das gerações, fluíram com uma autenticidade que só a verdade poderia proporcionar. Numa das cenas mais emocionantes, Leonardo e Zé Felipe visitaram juntos o túmulo de Leandro. Não estava no roteiro inicial. Foi uma decisão espontânea de Leonardo. As câmeras acompanharam à distância, respeitando a intimidade do momento. Ele estaria orgulhoso de você, disse Leonardo ao filho, enquanto ambos observavam a lápide. De nós dois, corrigiu Zé Felipe. É por termos a coragem de seguir em frente, cada um à sua maneira. De volta a Goiânia, as últimas cenas foram gravadas na fazenda onde tudo começou. Leonardo, agora visivelmente mais à vontade diante das câmeras, compartilhou memórias da infância com o irmão, dos primeiros shows improvisados em festas locais, da luta para conquistar espaço em um mercado dominado por outros estilos musicais. Somos parte de uma evolução contínua, refletiu ele, sentado na varanda ao lado do filho, violões em mãos. Leandro em Leonardo, depois Leonardo solo, agora você. Cada fase com suas características, seus desafios, mas todas conectadas pela mesma paixão.
O documentário estava finalmente tomando sua forma definitiva. Não era apenas sobre música, sobre uma família de artistas, mas sobre reconciliação com o passado, com as escolhas feitas, com os caminhos não trilhados. Era sobre um pai e um filho encontrando compreensão mútua através da honestidade. O que ninguém imaginava era que, na estreia oficial, uma revelação ainda maior abalaria as estruturas daquela relação recém-fortalecida. A noite de estreia do documentário Dois Tempos, Leonardo em Zé Felipe, transformou o Auditório Ibirapuera, em São Paulo, em um ponto de encontro de celebridades, críticos musicais e fãs de várias gerações. O tapete vermelho recebia artistas consagrados e emergentes, todos ali para prestigiar o que estava sendo anunciado como o documentário musical mais sincero já produzido no Brasil. Leonardo, impecável em um terno escuro, caminhava ao lado do filho, ambos sorrindo para os fotógrafos e concedendo rápidas entrevistas. A aparente harmonia entre eles escondia, no entanto, uma tensão crescente nos bastidores. Horas antes da estreia, Leonardo havia descoberto que o diretor incluíra no corte final uma cena que não estava prevista. Uma entrevista com Pedro, antigo empresário da dupla Leandro em Leonardo, que trazia à tona detalhes inéditos sobre os conflitos entre os irmãos. Isso não estava combinado. Leonardo confrontou o diretor nos bastidores do auditório. Não aprovei essa entrevista. Foi uma decisão de última hora, defendeu-se o diretor. Pedro procurou a produção com informações que complementam perfeitamente a narrativa. Achei que enriqueceria o projeto. Você não tinha esse direito, insistiu Leonardo, a voz baixa, mas carregada de raiva. Combinamos que eu aprovaria tudo. Zé Felipe, que acompanhava a discussão à distância, aproximou-se. O que está acontecendo? Seu diretor incluiu uma entrevista com Pedro sem minha autorização, explicou Leonardo. Alguém que não fala comigo há anos, que tem suas próprias mágoas e versões distorcidas dos fatos. O rosto de Zé Felipe demonstrou surpresa, seguida de desconforto. Ele sabia quem era Pedro, um empresário que havia trabalhado com a dupla Leandro em Leonardo nos anos 90 e que, após a morte de Leandro, rompeu relações com Leonardo em circunstâncias nunca totalmente esclarecidas. Eu sabia da entrevista, admitiu Zé Felipe, para choque do pai. Como assim, você sabia? Leonardo deu um passo para trás, como se tivesse recebido um golpe físico. Pedro me procurou há algumas semanas. Disse que tinha histórias importantes sobre você e o tio Leandro, perspectivas que ninguém conhecia. Achei que seria valioso para o documentário. E você não achou importante me consultar sobre isso? A decepção na voz de Leonardo era palpável. Temi que você vetasse imediatamente, sem nem considerar, justificou-se Zé Felipe. E, depois de tudo o que conversamos sobre honestidade, sobre mostrar a história completa, Leonardo balançou a cabeça, incrédulo. Não se trata de honestidade, filho. Se trata de confiança. Você traiu a minha. Um assistente de produção interrompeu a discussão, informando que a exibição começaria em 10 minutos e que eles eram aguardados para a apresentação inicial. Sem alternativa, Leonardo ajustou o terno e forçou um sorriso profissional. Vamos fazer isso, disse ele friamente, mas esta conversa não acabou. No palco, diante de centenas de convidados, pai e filho mantiveram a aparência de unidade. Leonardo fez um breve discurso sobre a importância da música em sua vida, sobre o legado que esperava deixar. Zé Felipe falou sobre a honra de seguir os passos do pai e do tio, sobre o aprendizado constante que a carreira musical proporcionava. Nos primeiros minutos do documentário, a tensão foi momentaneamente esquecida. Leonardo se emocionou genuinamente ao ver imagens raras de sua infância com Leandro, dos primeiros shows, da ascensão meteórica que transformou dois jovens do interior de Goiás em ídolos nacionais. Zé Felipe, por sua vez, observava atentamente as reações do pai, dividido entre o orgulho pelo projeto que haviam construído e o temor
pelo que estava por vir. Quando Pedro apareceu na tela, um silêncio pesado tomou conta do auditório. Muitos ali conheciam a história do rompimento, sabiam da importância que o empresário tivera na carreira da dupla. Leandro e Leonardo eram como água e fogo, dizia Pedro na entrevista. Complementares, mas fundamentalmente diferentes. Leandro sonhava com uma carreira internacional, queria romper barreiras, explorar novos mercados. Leonardo preferia consolidar o que já tinham conquistado no Brasil. A câmera mostrava fotos dos bastidores, contratos antigos, recortes de jornais da época. O grande sonho de Leandro era gravar nos Estados Unidos, misturar o sertanejo com country americano. Chegamos a iniciar negociações com gravadoras de Nashville. Leonardo sentiu o coração acelerar. Aquilo era verdade, um projeto que haviam discutido, mas que nunca saiu do papel devido às suas próprias resistências. A doença interrompeu tudo, é claro, continuava Pedro. Mas antes disso, houve uma reunião tensa em que Leonardo praticamente vetou a ideia. Foi uma das maiores decepções profissionais que Leandro enfrentou. A entrevista seguia revelando detalhes de discussões privadas, momentos de fragilidade que Leonardo jamais imaginou que viriam a público. Pedro falava com aparente objetividade, mas suas palavras carregavam um subtexto acusatório, como se as escolhas conservadoras de Leonardo tivessem de alguma forma limitado o potencial artístico do irmão. Em determinado momento, Pedro fez a declaração mais contundente. Leandro me disse certa vez, poucos meses antes do diagnóstico, se não fosse pelo meu irmão, poderíamos estar conquistando o mundo agora. Foi de partir o coração ouvir isso. Leonardo sentiu como se o ar tivesse sido sugado da sala. Aquela frase, verdadeira ou não, atingia o âmago de sua relação com o irmão, o cerne de suas inseguranças profissionais. Ao seu lado, Zé Felipe percebeu a mudança na postura do pai. O que havia começado como um projeto de aproximação, de compreensão mútua, agora ameaçava destruir a frágil reconciliação que haviam construído. Quando as luzes se acenderam após a exibição, os aplausos foram calorosos, mas Leonardo mal os registrou. Cumpriu mecanicamente o protocolo, agradecimentos, algumas fotos, um breve discurso de encerramento. Seus olhos, porém, evitavam os do filho. Na recepção que se seguiu, Leonardo manteve-se distante, trocando palavras apenas com admiradores e amigos de longa data. Zé Felipe tentou se aproximar várias vezes, mas o pai sempre encontrava uma forma de se afastar. Foi apenas quando a maioria dos convidados já havia partido que Zé Felipe finalmente conseguiu um momento a sós com o pai, em um dos camarins vazios. "Precisamos conversar", insistiu ele. "Agora você quer conversar?" A amargura na voz de Leonardo era evidente. Depois de expor publicamente o que havia de mais íntimo e doloroso na minha relação com seu tio, pai, eu não sabia exatamente o que Pedro iria dizer. Ele me garantiu que seria respeitoso, que apenas traria uma perspectiva diferente. E você acreditou? Ou talvez fosse exatamente isso que você queria? Mostrar ao mundo que seu pai foi o vilão da história, o que impediu Leandro de brilhar ainda mais. "Não é nada disso", protestou Zé Felipe. "Nunca quis te prejudicar. Este documentário era para aproximar a gente, para mostrar nossa evolução como família, como artistas." Leonardo riu sem humor. "Bem, conseguiu o oposto. Sabe o que as pessoas vão lembrar desse documentário? Não nossa música, não nossa relação, mas que eu fui o irmão que reprimiu o talento de Leandro, que o impediu de realizar seus sonhos. Isso não é verdade e você sabe disso", argumentou Zé Felipe. "O documentário mostra muito mais. Mostra sua trajetória incrível, sua força após a perda do irmão, nossa relação." Zé Felipe olhou para mim e disse, "Foi tudo culpa sua." E eu não consegui responder. Leonardo citou o título do documentário, que agora ganhava um novo e doloroso significado. "Era isso que você queria dizer o tempo todo, que a culpa era minha?" Zé Felipe empalideceu. O título havia sido sugerido pelo diretor,
inspirado em uma frase que Leonardo dissera durante as gravações sobre como se sentira após a morte do irmão. Mas agora, após a entrevista de Pedro, ganhava uma conotação acusatória que nunca fora a intenção original. Pai, você está distorcendo tudo. Nunca quis te culpar por nada. Mas é o que o Brasil inteiro vai pensar agora. Que eu limitei meu irmão, que fui um obstáculo para ele. O silêncio que se seguiu foi sufocante. Leonardo sentou-se, subitamente exausto, o peso das décadas de culpa que carregava agora, ampliado pela exposição pública. Você não entende o que fez, disse ele finalmente. Algumas feridas são profundas demais para serem expostas assim. Zé Felipe sentiu lágrimas nos olhos, percebendo a dimensão do erro que cometera. Na ânsia de criar um documentário impactante, de mostrar ao público uma versão autêntica e humana de seu pai, havia cruzado uma linha invisível, mas fundamental. Me desculpe, disse ele, a voz embargada. Nunca quis te machucar. Leonardo olhou para o filho, vendo nele não mais o artista de sucesso, mas o menino que sempre buscara sua aprovação, seu reconhecimento. Eu sei, respondeu finalmente. Mas às vezes, mesmo sem querer, somos capazes de ferir profundamente quem amamos. Naquela noite, ambos retornaram a seus hotéis com o coração pesado. O documentário, que deveria celebrar a união familiar através da música, havia exposto fraturas que talvez nunca pudessem ser completamente reparadas. Leonardo permaneceu acordado até a madrugada, repassando mentalmente as palavras de Pedro, questionando-se se havia realmente impedido o irmão de alcançar voos mais altos. A dúvida, que sempre existira em algum canto de sua mente, agora havia sido ampliada e exposta ao mundo. Zé Felipe, por sua vez, enfrentava o peso de sua decisão. No desejo de criar algo autêntico e impactante, havia negligenciado os sentimentos do pai, os limites que deveriam ter sido respeitados. O documentário estrearia oficialmente para o público na semana seguinte. A crítica especializada já o proclamava como revolucionário, corajosamente honesto, um marco na documentação musical brasileira. Mas para Leonardo e Zé Felipe, o sucesso vinha com um preço alto demais. O abismo que agora se abria entre pai e filho. 3 dias após a estreia, o documentário Dois Tempos, Leonardo em Zé Felipe, já era assunto dominante nas rodas culturais e musicais do país. Críticas elogiosas destacavam a honestidade brutal com que tratava as complexas relações familiares e profissionais, a coragem de Leonardo em expor vulnerabilidades, a maturidade de Zé Felipe ao revisitar o legado familiar. Leonardo, entretanto, havia se isolado em sua fazenda em Goiânia, recusando entrevistas e cancelando compromissos. O telefone tocava incessantemente. Eram jornalistas, amigos, produtores, todos querendo uma declaração, uma reação. Ele os ignorava, buscando refúgio na solidão que a propriedade rural proporcionava. Na manhã do 4º dia, enquanto tomava café na varanda, observando o nascer do sol, Leonardo notou um carro se aproximando pelos portões da fazenda. Reconheceu imediatamente o veículo de Zé Felipe. Sua primeira reação foi de irritação. Não estava pronto para aquele confronto, mas algo dentro dele, talvez o cansaço de carregar mágoas por tanto tempo, o impediu de se retirar. Zé Felipe desceu do carro com expressão abatida. Olheiras profundas denunciavam noites mal dormidas. Caminhou lentamente até a varanda, como se temesse ser expulso a qualquer momento. Pai, começou ele, hesitante. Leonardo apenas acenou com a cabeça, indicando a cadeira vazia ao seu lado. Zé Felipe aceitou o convite silencioso, sentando-se. Por vários minutos, nenhum dos dois falou. Apenas observavam a paisagem rural despertar com o dia, o sol iluminando gradualmente os campos, os funcionários iniciando suas tarefas diárias à distância. Vi uma entrevista de Pedro ontem, disse Leonardo finalmente, quebrando o silêncio. Na televisão, Zé Felipe olhou para o pai, surpreso.
Pedro havia concedido entrevistas após a estreia, aproveitando o momento de visibilidade que o documentário lhe proporcionara. O que ele disse? Nada que você precise se preocupar, respondeu Leonardo com um suspiro. Ele esclareceu algumas coisas. Disse que sua fala sobre Leandro querer conquistar o mundo foi tirada de contexto, que era uma brincadeira entre eles, não uma crítica real a mim. Ele admitiu isso? Zé Felipe parecia genuinamente surpreso. Sim, aparentemente, o sucesso do documentário o fez refletir sobre as consequências de suas palavras. Ou talvez apenas não quisesse parecer o vilão da história. Leonardo deu de ombros. De qualquer forma, foi um alívio ouvir isso. Zé Felipe sentiu um nó na garganta se desfazer. Aquela entrevista de Pedro havia sido o ponto mais doloroso do conflito com o pai. Tem recebido muitas ligações? Perguntou Leonardo, mudando levemente de assunto. Dezenas por dia. Todo mundo quer saber como está nossa relação após o documentário. Se era tudo planejado, ou se realmente houve um racha entre a gente. E o que você tem respondido? Nada. Não dei nenhuma entrevista. Zé Felipe olhou diretamente nos olhos do pai. Não queria falar sobre nós sem antes realmente conversar com você. Leonardo assentiu, apreciando o gesto do filho. Sabe o que tenho pensado nesses dias sozinho aqui? Perguntou ele, após outro longo silêncio. Sobre como Leandro riria de tudo isso. De como transformamos nossas diferenças em algo tão dramático. Um sorriso leve surgiu nos lábios de Zé Felipe, imaginando o tio que mal chegou a conhecer. Ele era assim? Mais leve com as coisas? Em muitos aspectos, sim. Levava a música muito a sério, é claro, mas sabia rir de si mesmo das situações difíceis. Leonardo tomou um gole de café antes de continuar. Talvez seja isso que mais me fez falta após sua partida. Alguém que me lembrasse para não levar tudo tão a sério, para não transformar cada desafio em um peso insuportável. Como o documentário, sugeriu Zé Felipe. Exatamente. Como o documentário. Leonardo olhou para o filho. Fiquei tão preso à ideia de proteger uma imagem perfeita, de controlar a narrativa, que perdi de vista o que realmente importa. E o que realmente importa, que estamos aqui. Que, apesar de todos os erros, de todas as diferenças, seguimos em frente. Você, eu, a música. Leonardo fez uma pausa, escolhendo cuidadosamente as palavras seguintes. Sabe, passei anos me sentindo culpado por não ter realizado todos os sonhos que Leandro tinha, por ter sido, talvez, muito cauteloso, muito tradicional. Mas percebi algo importante nestes dias. O quê? Que você realizou muitos desses sonhos. Sua música, seu jeito de se apresentar, sua abertura para o novo, é muito do que Leandro defendia. Zé Felipe sentiu os olhos marejarem. Era a primeira vez que ouvia algo assim do pai. Você realmente acha isso? Tenho certeza, afirmou Leonardo. E acho que, no fundo, foi isso que me assustou no início da sua carreira. Ver em você a continuação de algo que eu não consegui fazer por meu irmão. Pai, eu nunca quis substituir o tio Leandro ou realizar os sonhos dele. Só queria encontrar meu próprio caminho. Eu sei disso agora e estou orgulhoso do caminho que você encontrou. Leonardo estendeu a mão, tocando o ombro do filho. Quanto ao documentário, talvez tenha sido necessário, doloroso, sim, mas necessário. Para que eu finalmente pudesse fazer as pazes com o passado. O sol já estava alto quando os dois finalmente se levantaram da varanda. Leonardo sugeriu uma caminhada pela propriedade, algo que não faziam juntos há muito tempo. Enquanto percorriam os campos, conversando sobre música, sobre a família, sobre planos futuros, uma ideia começou a se formar na mente de Leonardo. E se fizéssemos um show juntos? Propôs ele de repente. Não apenas uma participação especial, como fazemos às vezes, mas um projeto realmente conjunto. Algo que misture seu estilo e o meu. Zé Felipe parou de caminhar, surpreso com a proposta. Você realmente quer isso? Acho que já está mais que na hora, respondeu Leonardo.
de unir o que há de melhor nos dois tempos da nossa música. E talvez, ele sorriu, talvez até arriscar algumas daquelas inovações que Leandro tanto defendia. 2 semanas depois, Leonardo e Zé Felipe subiram juntos ao palco do Allianz Parque, diante de 55 mil pessoas, para anunciar oficialmente o projeto conjunto. O público reagiu com entusiasmo estrondoso quando os dois, lado a lado, apresentaram uma versão renovada de Entre Tapas e Beijos, mesclando a tradição sertaneja com elementos contemporâneos. Nos bastidores, antes do show, um jornalista perguntara a Leonardo como ele se sentia após toda a polêmica do documentário. Sabe, respondera ele com um sorriso tranquilo. Houve um momento em que Zé Felipe olhou para mim e disse: "Foi tudo culpa sua", e eu não consegui responder. Mas hoje entendo que não se tratava de culpa. Tratava-se de responsabilidade. Responsabilidade de honrar o passado enquanto abraçamos o futuro. No palco, pai e filho trocaram olhares cúmplices enquanto a multidão cantava em uníssono. Não eram apenas dois artistas de gerações diferentes dividindo um momento profissional. Eram duas pessoas que haviam atravessado o doloroso processo de confrontar verdades difíceis e emergiram mais fortes, mais unidos. Ao final do show, em um gesto simbólico que não estava previsto, Leonardo tirou seu tradicional chapéu sertanejo e o colocou na cabeça do filho. A plateia entendeu imediatamente o significado daquele ato. Não era uma transferência de legado, mas um reconhecimento de continuidade, de evolução. Seu tio estaria orgulhoso, sussurrou Leonardo ao ouvido de Zé Felipe, enquanto se abraçavam sob os aplausos ensurdecedores. E naquele momento, sob as luzes do palco, com a música ainda ecoando e o calor do público os envolvendo, ambos sentiram que haviam finalmente encontrado o equilíbrio entre honrar o passado e abraçar o futuro. Um equilíbrio construído não sobre palavras não ditas ou verdades escondidas, mas sobre a aceitação sincera de quem eram, como artistas, como pai e filho, como herdeiros e criadores de um legado musical que continuaria a evoluir através das gerações.